Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu quero falar brevemente sobre a minha impressão sobre a imigração e imigrantes, tendo passado aí por diversas regiões italianas no último mês, né? Este é o canal Via Sincera. Por que eu disse que falaria brevemente? Porque é um assunto complexo e aqui eu não vou trazer dados, eu quero falar simplesmente de uma impressão, ou seja, de um ponto de vista meu, absolutamente pessoal, que eu, enfim, tive nessas semanas, né? Como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, a maioria dos meus colegas de trabalho são italianos, né? E os que são estrangeiros, a maioria deles são de outros países europeus e uma minoria ali que é asiática. Eu sou um músico clássico, trabalho em orquestras e na região ali geográfica onde eu estou, geograficamente falando, tem poucos latinos que fazem o que eu faço, então, ou menos latinos que fazem o que eu faço, então, no geral, o meu meio social é italiano. E conversando com os italianos, eu percebo como é difícil para eles separar, né, as coisas, né? Tipo, quando se fala em imigração, eles estão falando de uma coisa só. E muitas vezes, quando a gente vê notícias na televisão, eles estão falando de um único tipo de imigração. Então, eles nunca estão falando do imigrante que vem para cá para estudar, eles nunca estão falando do imigrante que veio para cá para trabalhar, eles não estão falando do imigrante que veio para cá para fazer vai fazer o seu reconhecimento, né, da cidadania italiana, como é o caso de muitos brasileiros, muitos latinos. Mas eles estão falando sempre do imigrante que veio provavelmente de algum país africano, em especial do norte da África, que é a galera que vem mais para cá, ou, enfim, da galera que veio da Índia ou de algum país ali daquela região, que são pessoas que têm costumes completamente diferentes, né, dos nossos ocidentais. E só que assim, o brasileiro, o latino, a gente tem vantagens por ter nós estamos próximos, né, dos italianos culturalmente falando, né? O brasileiro médio é cristão, por exemplo, né? Só isso já já traz uma série de coisas comuns, né? A comida também para nós. Eu sou de São Paulo, então para quem é de São Paulo, as diversas cozinhas italianas que tem, pra gente é bem comum também, para quem é do sul, enfim, talvez se você é de uma outra região, sei lá, do norte do Brasil, talvez seja culturalmente mais distante, mas isso não atrapalha o convívio, né? Muito pelo contrário. Então quando eles falam de imigração, eles estão falando disso, desse tipo de imigração. Então você vai ver ali falando diretamente da sua vida, o que isso muda e afeta na sua vida, você vai ver sim grupos de italianos falando, esses imigrantes, não sei o quê. Por quê? Porque a Europa, aí, novamente, minha opinião, fez ali uma grande cagada, né, por assim dizer, em relação ao seu planejamento ali de imigração e tudo, né, porque tem sim, isso é fato, que você chega em várias cidades, você olha as praças, e sabe aquelas praças meio estranhas, próximos a estações, a terminais de ônibus, que tem um grupo de uma galera estranha, uma gente esquisita, e quando você olha, é todo mundo, a maioria tá, não tem alguns italianos no meio também, mas a maioria, infelizmente, são de pessoas que imigraram desses lugares. E o que acontece? Que muitas dessas pessoas vêm de uma condição de vida muito ruim, de um nível baixíssimo de educação, né? Um nível baixíssimo de escolaridade também. Então você chega aqui, essas pessoas, elas têm diversos problemas ali de socialização, elas têm problemas para entender questões que para nós talvez sejam básicas, né, do convívio social. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de aprender a língua, né, de aprender o italiano. Não, como eu disse, muitas dessas pessoas, não todas. E isso tudo influencia muito no convívio, no relacionamento, né, do dia a dia.
E o que isso afeta na sua vida? Afeta porque você, assim como eu, também é um imigrante. E aí, a- a- o italiano ele tem uma predisposição a ser preconceituoso. Eu estou aqui medindo palavras não porque eu ah, concorde com os italianos, mas é simplesmente por uma questão de plataforma, né? Que a gente tem que medir algumas palavras. Mas o italiano, sim, no geral, ele tem uma primeira visão talvez meio fechada, a não ser que ele seja de uma grande cidade, seja muito acostumado a, a viver com pessoas diferentes, conviver com pessoas diferentes dele, mas no geral o italiano, inicialmente, ele sempre vai ter um pezinho atrás, e é por conta disso. Aí você abre a boca, ele vê que você fala bem a língua, ele vê que você é de, talvez ele não use essa palavra, mas dentro dele ele tem essa sensação que você também é ocidental, como ele, que você tem a mesma fé, tem a mesma visão de mundo, mais ou menos, que a dele, né? O italiano médio, sobretudo do centro-sul da Itália, é mais conservador. O italiano do centro para o norte, ele é mais progressista, né? E eu não estou falando de direita e esquerda, tá? Estou falando realmente de coisas que caracterizam. hum, então, por exemplo, no sul você vê mais pessoas que se casam muito cedo, que é uma coisa que, no fim, na Europa, inclusive eles estão com problemas disso, né? De casamentos, enfim, constituir famílias. Então, no centro-sul da Itália você vê que as pessoas, por exemplo, casam cedo, que elas vão à missa, e uma série de outras coisas que caracterizam, né? que caracterizam esse perfil que eu disse aqui, mais conservador. E no norte já é menos, salvo exceções como, por exemplo, a região onde eu moro, onde as pessoas são bem tradicionais, por assim dizer. Então, o que eu tenho para dizer com tudo isso é, não tenha medo, o importante é que você saiba dessa impressão e do porquê isso existe, modos que você pode deixar claro. Por exemplo, sendo bem direto, tá? Pensando que eu estou falando para um público que tem mais ou menos uma visão ali de mundo como a minha. Falar bem a língua é essencial. Falar bem a língua é realmente talvez seja a coisa mais importante quando você chega no lugar, ou aprender, enfim, o mais rápido possível. Talvez se eles souberem que você é comum, enfim, pertence à mesma fé que ele ou algo parecido, também, no geral, ele já vai ficar mais tranquilo. Se o italiano entende que você tem coisas comuns, ele, no geral, ele também já vai se abrir mais, vai ficar mais relaxado, né? Eu, particularmente, nem no trabalho, nem nos meus estudos, nunca tive um problema em relação a isso com ninguém. Infelizmente, né, no Brasil, enfim, o brasileiro ele não tem cara de brasileiro, né? Você reconhece um brasileiro fora do Brasil pelo comportamento. Muitas vezes aqui na Europa, para quem não conhece a América do Sul, para quem nunca esteve no Brasil, eu me pareço um pouco com essa galera do norte da África, daquela região ali. Me parece um pouco, o tom de pele é meio parecido, o tipo de cabelo é meio parecido também. Então, às vezes eu entro num trem, no geral tá tudo bem, mas às vezes você vê um olhar meio atravessado, principalmente de mulheres. Por quê? Porque a mulher europeia é uma das maiores vítimas de uma parte dessa galera, tá? E eu tô falando de gente que, como posso dizer, eu não estou falando de gente que veio aqui para trabalhar, para estudar, para construir esse país, como dizem. Não, eu estou falando daquela galera em específico que é indesejada por todos, né? E as mulheres são grandes vítimas dessas pessoas, porque eles não têm respeito algum pelas mulheres. Para eles, as mulheres são sim seres inferiores, né? Então, olha mesmo, fazem comentários mesmo, sabe? Especialmente se eles estiverem com um grupo. E quem mora na Europa sabe que eu não tô não tô sendo preconceituoso na minha fala, eu estou atestando um fato. Quem mora na Europa sabe como é incômodo. E por eu lembrar, talvez, essa galera já recebi olhares assim atravessados e tal, até mesmo quando a polícia vem
passa, né, no trem, às vezes eles passam olhando os documentos das pessoas, porque estão procurando alguém, e aí eu percebo que os policiais chegam assim meio sérios comigo, e aí quando eu mostro o documento, eles em Brasil, você percebe que dá uma relaxada, aí começa a conversar, aí vê que fala bem italiano, aí vê um instrumento, então uma série de coisas que ajudam. Então o vídeo de hoje não é para te deixar em alerta, mas é para te explicar de uma maneira simples o que está acontecendo, um pouco de como boa parte dos italianos pensam, e para deixar uma mensagem de que você tem que se preparar. Então se você quer vir, por exemplo, para a Itália, gente, estuda a língua, cara. Chega aqui falando italiano e eu te garanto que você vai ter muito menos problemas na sua estrada. Bom, se você tem aí sugestões, algum comentário, algo para acrescentar a este vídeo, deixe seu comentário embaixo, deixe também sua curtida, compartilhe este vídeo com com as pessoas que você acha que vão se interessar por este tipo de conteúdo. Agradeço muito a audiência de vocês e até mais. Valeu!